Senhor mais uma vez aos amados. Amém, igreja? Amém. Estou feliz e grato a Deus por estar aqui nessa festa maravilhosa, 70 anos, né? É uma idade bonita, muitas experiências. Essa igreja já passou, tem passado e tem muito a nos ensinar, né? 70 anos, né, meu Edgar? Eu era garotinho, né? Adolescente, e de vez em quando eu estava aqui nesta igreja, mas louvo a Deus, porque grandes coisas o Senhor tem feito na vida do seu povo, por isso nós estamos alegres. Aleluia, né? Agradecemos desde já ao pastor Edivan, né? Por nos dar essa oportunidade, confiar este momento da palavra. E nós queremos reler com os irmãos texto-chave desta festividade, mesmo sentados com reverência. Hebreus de 1 ao 3. Portanto, nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo o embaraço e o pecado que tão de perto nos rodeia, e corramos com paciência a carreira que nos está proposta, olhando para Jesus, o autor da fé, o qual, pelo gozo que lhe estava proposto, suportou a cruz, desprezando a afronta, aceitando a destra do trono de Deus. Considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vossos ânimos. Amém. Glória a Deus. O que tem sido o cristianismo em sua história? Não aceita a judaica, mas a realização do que foi recomendado pelo judaísmo, povo da primeira aliança, com monoteísmo e uma ética de revelação. O Messias, anunciado pelos profetas, finalmente chega. Tudo isso não poderia ter se acabado em pouco tempo. Surge a igreja, povo da segunda aliança, com destinação universal, fazer discípulo em todas as nações. Para se expandir tão rapidamente, o cristianismo tinha de ser portador de um conteúdo que chamamos de doutrina, definidos nos credos apostólico e niceno. Em relação aos divergentes de fora e de dentro, esse credo tinha em si, que dizia que a Santíssima, falava da Santíssima Trindade, o Pai, Filho, Espírito Santo. Ele falava também, defendia as duas naturezas de Cristo, a divina e a humana. A concepção virginal, a morte vicária em que Cristo tomou o nosso lugar, a ressurreição, a segunda vinda com o juízo final, a ressurreição dos mortos e a vida eterna, a igreja, o batismo e a ceia do Senhor. Milhares, amados, foram queimados vivos
trucidados pelos gladiadores, estraçalhados pelos leões, pela crença inabalável nessa verdade. Aleluia. A carta aos Hebreus, amados, ela não vem dizendo quem foi o autor dessa carta. Ele é desconhecido, mas que também não é anônimo, pois ele fala como se os seus leitores tivessem familiarizado com a sua identidade. Hebreus 13 e 23 diz assim: notifico-vos que o irmão Timóteo foi posto em liberdade, com ele, caso venha logo, vos vereis. Então ele tinha uma proximidade com aqueles irmãos. A carta, ela parece ter sido escrita antes da destruição do templo e da cidade de Jerusalém, que aconteceu no ano 70 depois de Cristo. Ela foi escrita a judeus cristãos. Não sabemos onde eles viviam. Pode ter sido uma comunidade fora da Palestina. Havia comunidades judaicas espalhadas por todo o mundo conhecido. Ou pode ter sido enviado aos crentes judeus que estavam morando em Jerusalém. E amados irmãos, em Hebreus capítulo 2, 3, o autor coloca-se entre os leitores como uma geração de cristão, como a segunda geração de cristão. Isto é, eles não haviam ouvido o evangelho dos lábios de Jesus, mas juntos com os leitores tinha de confiar na pregação daqueles que tinham ouvido a Jesus. Os leitores de Hebreus estavam em perigo de desviarem-se do evangelho que tinha ouvido. Eles tinham ouvido o evangelho da salvação, eles tinham crido nesse evangelho, mas amados, ele estava em perigo, porque ele estava a ponto de desviar-se da verdade do evangelho de Cristo Jesus. Esse era o contexto que vivia aqueles irmãos judeus que tinham se convertido ao cristianismo, mas estavam, amados, em perigos de desviarem-se da verdade do evangelho de Cristo Jesus. Alguns deles podiam correr o risco de serem endurecidos pela falsidade do pecado. Alguns tinham o hábito de não mais irem aos cultos, como está escrito em 10:25. Outros eram vacilantes pelo zelo espiritual. Era esse o contexto que aqueles irmãos estavam sofrendo, estava passando, quando o escritor aos Hebreus, ele escreve essa carta, uma carta de exortação, ou bem dizer, sermões de exortação, exortando, advertindo, aleluia, aqueles irmãos a perseverarem naquilo que eles tinham crido um dia, aleluia. Nos primeiros dias, os leitores dessa carta tinham resistido, irmãos, à perseguição, depois de terem recebido a luz do evangelho. Eles sofreram. No primeiro momento eles tinham sofrido, porque, amados, abraçar uma religião que não era uma religião comum, mas era o cristianismo,
era a doutrina de Cristo, aleluia, e que ser cristão, nesta época, era dar a sua cabeça a prêmio, não era como hoje, muitas vezes, né? A gente vê aí, eu sou cristão, né? É até um status, muitas vezes, ser cristão, né? Quando diz eu sou crente, parece um status, mas ali, amados, era assinar a sua sentença de morte. Você é cristão, então você vai morrer, você vai ser jogado na cova dos leões, você vai ser trucidado, nós vamos arrastar vocês pelas ruas. No primeiro momento, ele, amados, experimentaram uma fé forte, uma fé genuína. Ele tinha experimentado sofrimento, insulto e confisco de suas propriedades. Já imaginou? Você agora, depois que confessa a Cristo Jesus e vê agora as autoridades, e agora porque você é cristão, nós vamos tomar tudo que você tem. Como é que eu reagiria a isso? Como você reagiria a isso? Você continuaria na sua posição de cristão, na fé que você abraçou, ou você negaria o Cristo que morreu na cruz do Calvário? Aqueles irmãos, naquele primeiro momento dos seus dias, eles ficaram firmes. Mas, amados irmãos, a perseguição, ela foi até nesse ano, antes do ano 70, o imperador Nério reinava, e durante seu reinado a perseguição foi grande no meio dos cristãos, contra os cristãos. Mas depois que Nério morreu, levantou-se outro governo, e esse governo, ele foi pacífico às religiões. As frequentes exortações em que o escritor aos Hebreus, ele dava àqueles cristãos, capítulo 2, versículo 1, você pode ler a sua Bíblia aí. Ele diz para aqueles irmãos: portanto, convém atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. Por se levantar um governo e que trouxe uma sensação de paz contra os cristãos, aqueles irmãos também, amados, começaram a relaxar em sua fé, começaram a viver um cristianismo frio, um cristianismo sem vida. E eu creio que muitas vezes hoje não tem sido diferente em muitas igrejas. E aqueles irmãos, no conforto, por não ver mais aquela perseguição, começaram a relaxar, começaram, amados, querer voltar ao judaísmo, a religião que eles antes serviam,
Começaram a querer voltar os rituais dos sacrifícios no templo. Hoje em dia, cristãos que estão dentro das igrejas, que louvam a Deus, que oram, mas muitas vezes querem voltar, querem deixar como foi escrito assim: portanto convém, atenta com mais diligência para as coisas que temos ouvido. As pessoas hoje não dão mais ouvido a este evangelho vivo, este evangelho que não é um evangelho só de bênção, de prosperidade, mas também que é o evangelho da cruz, que é o evangelho do sofrimento, que é o evangelho da renúncia. E querem voltar, querem deixar, querem voltar ao Egito. Mas o escritor aos Hebreus, ele estava dizendo: olha, atenta, atenta bem, aleluia, as coisas que temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos dela, aleluia. Eu gosto muito de um cântico do cantor Armando Filho, que ele diz: firme eu estarei naquilo que abracei, não vou voltar atrás, aleluia. A experiência é pessoal, por isso eu vou viver intensamente, aleluia. A fé que uma vez eu e você recebemos de Jesus Cristo é uma fé que tem que ser uma fé viva, uma fé vivida com intensidade, aleluia. Não venha ser abalada por qualquer vento de doutrina, mas uma fé, amados, aleluia, que transporta a montanha, aleluia. Uma fé, amados, aleluia, que diante do sofrimento você está dizendo: eu te adoro, Senhor, eu estou aqui para adorar ao Senhor, eu estou aqui para servir ao Senhor, aleluia. Construindo nossa história sobre as doutrinas de Cristo, glória a Deus, aleluia. Construindo, vamos todos dizer, construindo a nossa história sobre as doutrinas de Cristo. Cristo, amado, é superior a todas as coisas, aleluia. É isso que o autor da carta aos Hebreus queria dizer para aqueles irmãos. Cristo, ele é superior, aleluia. Ele é o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Ele é superior do que os anjos, aleluia. Ele é superior a qualquer outro sacrifício. Tem pessoas adorando a anjo, tem pessoas aí, igreja, que deixam um lugar, não, aqui o anjo está sentado aqui nessa cadeira. Cristo é superior, amados, aleluia. Ele tem a primazia, ele é superior ao sacrifício, porque ele próprio foi o sacrifício perfeito. Eu fico indignado assistir certos programas de televisão que eu não tenho costume,
Mas amados, é cada coisa que você vê, cada sacrifício, camarada subindo um morro, não sei quantos quilômetros, de joelho, para quê? Cristo já cumpriu tudo, sacrifício perfeito, para sempre. Cristo, Ele é o sacerdote perfeito, aleluia. Ele está à direita do Pai, intercedendo por nós, aleluia. Mas para Ele estar na direita do Pai, intercedendo por nós, diz o texto que Ele sabe sobre o que é padecer, aleluia. Ele te entende, Ele nos compreende, Ele entende muitas vezes as nossas fraquezas, porque, amados, o Deus homem, o Deus que estava no céu, Ele desceu, encarnou-se, aleluia, se tornou homem, humilhou-se a si mesmo, se anulou, Ele abriu mão da sua glória, se tornou homem. Não há humilhação maior para um Deus se tornar homem, sofrer aqui nesta terra, aleluia, sofreu como eu e você sofreu, como nós sofremos. O texto de Hebreus diz que Ele foi tentado em tudo, mas sem pecado, aleluia, o homem perfeito, aleluia, que sabe o que é padecer, meu querido. Você está sofrendo? Não desanime, permaneça firme, permaneça firme, o Senhor está contigo, aleluia, Ele permanece com você até o fim. Eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século, aleluia, louvado seja Deus. Olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé, aleluia. Amados irmãos, portanto nós também, pois que estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha, deixemos todo embaraço que tão de perto nos rodeia, corramos com paciência a carreira que nos está proposta, aleluia. O autor aos Hebreus, ele trouxe uma figura de um atleta que está em um estádio e que está em uma competição, aleluia, e que há uma nuvem de testemunha olhando para ele. Os heróis da fé, essa grande nuvem de testemunha, se refere aos heróis da fé, aleluia. E esses heróis da fé, ele demonstra como se deve ser justo e viver pela fé. Você quer viver pela fé? Amém? Diga: eu vivo pela fé.
Eu viverei pela fé. Aleluia. Porque, amados, sem fé é impossível agradar a Deus. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E, amados irmãos, essa carreira, ela deve ser com persistência. O texto de Hebreus diz: deixemos todo embaraço. O atleta, nós vemos aí, né? Tivemos as Olimpíadas aqui no Brasil, e nós vimos muitos exemplos de atletas brasileiros que eles renunciaram muitas coisas, que eles gastaram tempo, eles foram determinados. Ele abriu mão, amado, de lazeres, ele abriu mão de comidas, vamos dizer assim, gostosas, para se prepararem. Aleluia. Será que nós, como cristãos, como atletas de Cristo, como corredores do Senhor, nós temos abrido mão, nós temos renunciado coisas em nossas vidas para correr com perseverança, né? Para correr com todo o desejo de chegar até o fim. O texto diz despojar, deixar de lado. Os atletas, ele não tem roupas, muitas roupas em seu corpo para correr uma corrida. Ele veste uma camiseta, né? Um calção, um tênis, são roupas leves. E o texto diz: olha, deixa de lado, deixa aí de lado isso aí. Se você for levar isso na corrida, você não vai correr bem, você não vai vencer, você não vai conseguir o prêmio. Guarda o que tem, para que ninguém tome a tua coroa, meu amado. Aleluia. Corra com legitimidade. Aleluia. Deixe de lado o pecado. São as cargas que impede você muitas vezes de correr esta corrida com eficácia em sua vida. Muitas vezes nós dizemos: mas pastor, eu não roubo, eu não me prostituo. Mas há coisas na nossa vida que não são, muitas vezes, de primeiro momento, pecados, mas que essas coisas, no caminhar da corrida, podem embaraçar as nossas vidas. Muitas coisas têm acontecido no meio cristão por causa do secularismo, por causa do modernismo, que muitas vezes você diz: mas isso não é pecado. E eu estava hoje pensando nisso. Eu estava preocupado, pastor, porque eu estava no meu serviço ontem, hoje, pensava que ia estar de folga. Tudo bem, estou de folga. Vem lá o comandante e diz: olha, vai ter um treinamento assim, assim, amanhã e hoje. Eu digo: meu Deus, e agora?
Muitas vezes nós tomamos para a nossa vida coisas, como exemplo, o trabalho é digno para o homem, foi Deus que deixou. Aquele que quer comer tem que trabalhar. Mas amados, quando eu pego o trabalho de manhã, de tarde, de noite, ainda pelas madrugadas, que tempo você tem? Ou que tipo de tempo eu tenho para dar ao Senhor Jesus Cristo? Isso se chama muitas vezes, não vou generalizar, mas de ambição pelas coisas da vida, pelas coisas materiais. Jesus, ele disse: olha, por que estás preocupado pela nossa vida, pelo que vez de comer, pelo que a vez de vestir? Aleluia. Buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Aleluia. Onde está a nossa fé? Em confiar no Deus da nossa provisão. Correi de tal maneira que alcancei o prêmio. Não deixes que coisas, Paulo escrevendo disse: olha, o bom soldado, ele não se embaraça com o negócio dessa vida, mas o que ele quer é agradar aquele que alistou ele para a batalha. Aleluia. Quando eu e você olhamos para esses heróis da fé, amados, a nossa fé é fortalecida. Aleluia. Tudo que foi escrito foi para que nós sejamos edificados, é para que nós sejamos fortalecidos, é para que nós corramos com perseverança, com persistência esta carreira. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Aqueles atletas, ele tinha um alvo, olhando para esta corrida da fé, porque eles tinham um alvo. Aleluia. Portanto, nós também, já foi embora, né? O depoimento espiritual não é privilégio somente daqueles grandes homens do passado, amados, mas é para nós também. É para aquele que está ao nosso lado olhar para nós e dizer: olha, ali vai um homem, uma mulher de fé. Eles testemunharam da sua fé. O que nós temos testemunhados? O que é que você tem testemunhado lá no seu trabalho? O que é que você tem testemunhado em sua casa? O que você tem testemunhado em sua família? Será que você tem testemunhado um exemplo de fé? Eu creio que sim, né? Amém? Glória a Deus. Eles viviam uma vida, amado, de renúncia, como eu já falei. Ele tira. O escritor disse: olha, tira todo o peso, pecado
que tão de perto nos rodeia. Mas, amados, o texto no versículo 2 diz: olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Aleluia. Ao exemplo daqueles heróis da fé, eles olharam para Jesus. Jesus é o exemplo superior, aleluia, para qual eu e você devemos imitá-lo, aleluia. Ele é o exemplo maior, louvado seja Deus. O versículo 3 diz, olhando, o 3 diz: considerai, pois, aquele que suportou tais contradições dos pecadores contra si mesmo, para que não enfraqueçais, desfalecendo em vosso ânimo. Devemos viver como Cristo viveu. Considere isso cuidadosamente. A vida inteira de Jesus, diz o autor de Hebreus aos seus leitores, e considere o que ele teve de enfrentar. O que foi que Jesus teve que enfrentar? O sofrimento. Ele teve que enfrentar o desprezo. Ele teve que enfrentar as afrontas. Ele teve que enfrentar a cruz. Muitas vezes eu disse: eu quero sofrer não, pastor. Eu não quero isso não. O evangelho também é o evangelho da cruz, é o evangelho de sofrimento, é o evangelho da renúncia. Vivamos como Jesus viveu. Ele literalmente lhe diz para compararem a própria vida com a vida de Jesus e tomarem nota cuidadosamente de tudo que Jesus suportou. Aleluia. Louvado seja Deus. E Jesus suportou tudo isso. Foi por amor a mim e a você. Foi por amor a nós. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Jesus, em João capítulo 17, ele faz uma oração, a oração sacerdotal. Aleluia. Pai, não rogo pelo mundo, mas rogo por aqueles que hão de crer em mim. Aleluia. Concluindo, amados, somos muitas vezes individualistas, que nos orgulhamos das nossas realizações, mas às vezes essas atitudes, elogiável como pode se tornar uma obsessão em nossas vidas. Isto é, nós pensamos que estamos sozinhos neste mundo, pois somos os únicos cristãos que mantemos a fé. Mas eu digo a você, não estamos sozinhos. No entanto, primeiro considere a incontável multidão que manteve a fé e foi transladada para a glória. Aleluia. A seguir, nós devemos olhar para Jesus, que é o autor e consumador da nossa fé. Ele sempre está perto de nós e pronto para nos ajudar. Aleluia. Diga para o seu irmão: olha, Jesus, Ele está pronto para te ajudar. Aleluia. E por último, nós somos parte do corpo de Cristo. Ele nos comprou para si mesmo. Aleluia. Ele nos comprou para fazer parte da sua igreja. Aleluia.
Aqui, amados, eu encerro a minha palavra nesta noite,